já tinha dado a boa noite a todos, boa noite, Alessandra, que chegou aqui agora. Vamos continuar nosso estudo, né, nossa leitura, a partir dessa questão aqui do inconsciente, tá? Vamos continuar o texto e vamos continuar aqui a partir desse título, né? O inconsciente. Fala, Ezequiel, boa noite, querido. Já utilizei a sua dica, viu? Já estamos aceitando automaticamente aí. Vamos lá. Então, ele tá se referindo ainda, né, ao que ele estava conversando o que a gente estava lendo, né, no título passado, né? Então, quanto isso explica a, es- a, a estranheza das línguas maternas, que, em geral, consideramos inteiramente nossas e que temos, em outras palavras, tentado tornar, na medida do possível, nossas próprias línguas. E essas línguas maternas são componentes do discurso do eu, que, por sua vez, acaba sendo mais estranho e alienado do que se pensa em geral. Se pensa em geral. Ele fala da tabela, ainda que não explicamos esse outro discurso, que de alguma forma parece ainda mais estranho, o inconsciente. Então, ele está falando da língua materna, né, que vai fazer parte da formação do nosso eu, né, mas que a gente tenta entender como nossa, a gente acaba tomando essa língua materna como nossa língua, mas que na realidade acaba não sendo nossa, acaba sendo algo estranho, né, algo que nós adquirimos do outro através do processo de linguagem. E agora ele vai começar a falar desse outro discurso que é ainda bem mais estranho, que é o discurso do inconsciente, que seria o inconsciente. Então ele vai começar a falar desse outro discurso que ele chama de mais estranho ainda. Lembrando que vocês podem me interferir, tá? Se vocês quiserem colocar alguma coisa, perguntar algo, e aí a gente vai conversando. Então vamos lá. Observamos que esse discurso do eu, aquele discurso que temos sobre nós mesmos, nas conversas corriqueiras, conosco e com outras pessoas, está muito longe do que acreditamos ser um reflexo verdadeiro de nós mesmos, permeado como é por essa outra presença que é a linguagem. Lacan faz sua colocação em termos categóricos. O self é um outro, ou seja, o eu é um outro. Aqui ele coloca a tabela, né? Tabela 1.3, onde a gente tem o discurso do self e o outro discurso, o discurso do outro. Então, tem duas categorias aí, onde ele começa a colocar. Na categoria de discurso do eu, do self, o consciente, intencional e alienado devido à linguagem. E o discurso do outro, o inconsciente, o involuntário. Em sua essência, será que o inconsciente é menos estranho para o indivíduo em questão do que para uma pessoa de fora? Uma outra pessoa? O que pensamos conhecer sobre nossos mais íntimos eus, ou selves, pode, na realidade, estar tão longe da verdade quanto nossas suposições mais desvaradas sobre outras pessoas. A compreensão que temos de nós mesmos pode ser tão ignorante, quase tão distante da realidade, quanto as opiniões dos outros sobre nós. Os outros podem, de fato, conhecer-nos muito melhor do que nós realmente nos conhecemos. A simples noção de self, como um tipo de parte mais íntima de uma pessoa, parece se decompor aqui. Retomamos a este ponto
sobre a estranheza ou diferença do eu, ou self, como o denomino no capítulo 4. Vamos tentar explicar esse mais estranho de todos os outros, o inconsciente. Então, ele aqui, novamente, ele faz uma afirmação, né? De que aquilo que a gente acha que somos nós mesmos, muitas vezes é muito mais estranho do que a gente imagina. Então, ele está falando do discurso do eu, aquilo que a gente tem consciência, aquele discurso com que nós nos qualificamos, com que nós nos descrevemos, aquilo que a gente fala sobre nós mesmos. Algo básico em psicanálise, né? Que é a nossa autopercepção, que muitas vezes está desconectado da realidade, porque existe uma outra realidade que a gente desconhece, que é um outro discurso, que é um discurso mais estranho, que seria o discurso do inconsciente. Vamos lá, então. Está tranquilo para todo mundo? Até aí está tudo tranquilo? Então vamos lá. Lacan declara de forma muito simples que o inconsciente é linguagem, referindo-se à linguagem como aquilo que constitui o inconsciente. Muitos, erroneamente, consideram Freud como tendo sustentado que os sentimentos são inconscientes, enquanto que, na maior parte do tempo, ele afirmou que o recalcado é o que chamou de Vorstellung calma aqui que esse alemão está meio complicado. Vorstellung Repräsentanzen, em que geral é traduzido para o inglês como ideativos, representantes ideativos, como na base da tradição filosófica alemã, que fundamenta os trabalhos de Freud. Em alguns estudos detalhados do texto freudiano, Lacan traduziu o termo para o francês como representante de la representation, ou seja, representantes da representação, e conclui que esses representantes podem ser igualados ao que na linguística se denomina significante. Então, o que Freud chamou de representantes ideativos, tá? Lacan vai igualar, né, com o que na linguística é chamado de significantes. Então, aí surge aí, já começa aí o conceito de significante, tá? Logo, de acordo com a interpretação lacaniana de Freud, quando o recalque ocorre, uma palavra ou alguma parte de uma palavra cai embaixo, metaforicamente falando. Neste processo, a palavra não se torna inacessível ao consciente e pode ser, de fato, uma palavra que uma pessoa usa perfeitamente bem na sua conversação cotidiana. Mas, pelo simples fato de ter sido recalcada, aquela palavra ou alguma parte dela começa a exercer um novo papel. Ela estabelece relações com outros elementos recalcados, desenvolvendo um conjunto complexo de ligação com eles. Então, bora lá entender um pouquinho isso aqui, né? Lacan ele diz que o que é que são esses significantes, né? Então, uma palavra ou uma parte da palavra que passa pelo processo de recalcamento, o que ele chama aí metaforicamente de cair embaixo, ou seja, tornar-se parte de uma cadeia, tá? Ou seja, de um complexo de outras palavras que vão estar ligadas entre si e que vão ter um sentido inconsciente. É isso que ele vai chamar, que eu acho que alguém já colocou aqui, né, de cadeia de significante. E Jung vai chamar isso de complexos, né? Ou seja, essa palavra vai se ligar a outras palavras que vão ter uma carga afetiva, né? Ou seja, ela não deixa de existir na consciência, né? Ela só vai ganhar uma função nessa cadeia, que ele chama de cadeia de significante, ok? Então, a pessoa vai falar essa palavra, não vai deixar de utilizá-la, não vai se esquecer dessa palavra,
né? Segundo Lacan, o recalque não é um esquecimento completo da palavra, mas talvez uma mudança de função que essa palavra vai exercer no discurso. Ou seja, no discurso do sujeito, essa palavra vai ter uma outra função que vai estar ligada a essa cadeia de significantes inconscientes. Ok? Vamos lá, então. Como Lacan repete diversas vezes, o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Em outras palavras, ocorrem os mesmos tipos de relações entre os elementos inconscientes que existem entre os elementos constituintes de qualquer linguagem. Voltando ao nosso exemplo inicial, job, que é emprego, e snob, né? Estão relacionados porque contêm um certo número de fonemas e letras idênticas. Os blocos básicos de construção da fala e da escrita, respectivamente. Então, o que ele está dizendo é que o inconsciente ele, ele vai levar em conta não o sentido e o significado das palavras, mas uma semelhança que as palavras possam ter entre si, tá? Então, é como se ele pegasse apenas a estrutura, né, dessa palavra e utilizasse de uma outra forma. Então, ele vai utilizar as semelhanças. Portanto, essas palavras podem estar associadas no inconsciente, mesmo que não estejam associadas conscientemente pelo indivíduo cujo inconsciente estamos examinando. Analise as palavras conservação e conversação. Elas são anagramas. Elas contêm as mesmas letras, somente a ordem em que aparece é que é diferente. Enquanto o discurso do eu pode desprezar totalmente a equivalência literal de tais termos, o fato de que eles contêm as mesmas letras, o inconsciente presta atenção a detalhes como esse na substituição de uma palavra por outra nos sonhos ou nas fantasias. Então, o que é que vai acontecer? O inconsciente ele vai se aproveitar desta semelhança estrutural que vai existir entre as palavras e vai utilizar essas palavras para esconder, na realidade, uma outra intenção, uma intenção inconsciente que precisa estar presente, que precisa estar na consciência, mas não pode ser detectada, né? Porque senão ela vai passar pelo processo de recalcamento. Então, o que acontece? É como se o inconsciente se disfarçasse nessa palavra que é parecida, mas que tem um significado diferente. É muito importante a gente entender isso, especialmente quando a gente está trabalhando com os sonhos, né? Porque muitas vezes a gente quer dar uma interpretação meio que literal para o que está no sonho. Então, às vezes, aparece uma palavra no sonho e a gente fica procurando como é que essa palavra se conecta com a vida do nosso analisando, né? O que é que ele percebe, o que é que ele lembra dessa palavra. Então, muitas vezes a gente está forçando uma interpretação literal de algo que pode não ter nada a ver com o significado que a gente tem conscientemente dessa palavra. O inconsciente pode estar utilizando um pedaço da palavra, pode estar utilizando o fonema da palavra, ou seja, o som da palavra, né? Então, a palavra pode ter um significado, mas o som pode lembrar uma outra coisa que está sendo associado ali pelo inconsciente. Então, é muito importante a gente se desligar desse significação meio que literal das coisas. A gente já sabe que as palavras, as imagens, os processos, eles passam por uma transformação, né? E a gente vai
através do processo de associação, chegar a esse conteúdo latente. Ao dizer que o inconsciente é estruturado como uma linguagem, Lacan não afirmou que o inconsciente é estruturado exatamente da mesma forma como o inglês, por exemplo, né? Ou qualquer outra língua antiga ou moderna, mas que a linguagem, né, da forma como ela opera no nível do inconsciente, obedece a um tipo de gramática, ou seja, a um conjunto de regras que comandam a transformação e o deslizamento que existe dentro dela. O inconsciente, por exemplo, tem uma tendência de quebrar as palavras em suas mínimas unidades, fonemas e letras, e recombiná-las como lhe pareça adequado, expressando as ideias job, emprego, e snob, snus, né, nariz, ou smuck, como tolo, todas ao mesmo tempo. Por exemplo, como vimos na palavra snob, né, acima. Então, ele fala da palavra snob, mas a gente vê que a palavra snob aí, ela não é escrita da forma que ela realmente é escrita em inglês. Ela tem uma escrita diferente. Ele usou aí uma forma de escrita que junta, né, várias possibilidades dentro de uma mesma palavra. É isso que a gente chama de condensação na realidade, né? Então, a gente chama isso de condensação, de juntar várias possibilidades dentro de uma imagem, dentro de uma palavra, né? Então, isso aí é exatamente o que a condensação faz. O que Lacan vai identificar aí, né? O que ele vai definir, o que Freud vai chamar de condensação e deslocamento, ele vai chamar de metáfora e metonímia, né? A metonímia é um deslocamento, né? De uma palavra sempre para outra, e a metáfora é exatamente esse sentido outro, né? Que vai existir através da palavra, que vai estar ligado aí no inconsciente. Gente, lembrando que vocês podem fazer suas colocações, suas questões, né? Para que eu não fique aqui falando sozinho, né? Para que a gente possa enriquecer aqui essa nossa conversa com as questões que vocês trouxerem, viu? Então vamos lá. Como veremos no próximo capítulo, o inconsciente nada mais é do que uma cadeia de significantes, tais como palavras, fonemas e letras, que se desdobra de acordo com regras muito precisas sobre as quais o eu ou o self não possui qualquer tipo de controle. Mas, do que ser o lugar privilegiado da subjetividade, o inconsciente, como concebido por Lacan, na expressão, exceto na expressão sujeito do inconsciente, a qual retomaremos mais tarde, é em si outro, estranho, inassimilável, tá? Então ele vai fazer ele vai fazer algumas colocações aqui, né? Então o inconsciente nada mais é do que uma cadeia de significante, ele é muito mais do que apenas um local privilegiado da subjetividade, mas como ele como o inconsciente como concebido por Lacan, né, é um outro discurso, um discurso estranho, inassimilável pela consciência, né? E ele precisa ser inassimilável para que pudesse estar presente ali no simbolismo, né, do sintoma. E ele vai fazer uma distinção aqui, é interessante a gente notar, quando ele utiliza o termo sujeito do inconsciente. Então, quando ele está falando de um inconsciente, ele está falando de uma coisa. Quando ele se refere a sujeito do inconsciente, ele está se referindo a uma outra coisa que ele vai tocar mais adiante, tá bom? A maioria de nós provavelmente pensaria, como fez Freud, o que o analisando que deixa escapar um snob, ao invés de job, emprego, está revelando
está revelando seus verdadeiros sentimentos. Uma queixa contra o pai, que deu muita atenção para o irmão ou uma irmã mais velho ou mais velha, mas não o suficiente para o analisando. E um desejo de que tivesse acontecido o contrário. No entanto, embora esse desejo possa ser considerado como mais verdadeiro, de certa forma, do que os outros desejos expressos pelo analisando no modo ego, né? Por exemplo, eu realmente desejo me tornar uma pessoa melhor. Então, olha só que ele vai fazendo uma distinção aqui, né? Ele está falando o seguinte: essa primeira interpretação, ela pode ser mais verdadeira do que aquilo que ele está expressando ali no seu modo ego, ou seja, uma consciência. Mas que não precisa ser essa expressão, essa interpretação, desculpa, a nossa última hipótese, né? Nossa última, ou seja, pode haver uma outra possibilidade, ou seja, pode haver outras possibilidades. Ele pode, entretanto, ser um desejo estranho, o desejo do outro. O analisando, que diz Snob, pode continuar e dizer que era, na verdade, sua mãe quem considerava seu pai um smuck, ou seja, um tolo, e que repetidas vezes lhe dizia que seu pai o estava desprezando. Ele pode vir a perceber que parou de amar o pai e começou a ter um ressentimento em relação a ele somente para agradar a mãe. Não era eu quem queria censurá-lo. Pode concluir, era ela. Nesse sentido, podemos pensar o inconsciente como a expressão, através de suas irrupções na fala cotidiana, de um desejo que é em si mesmo estranho e inassimilável. Bom, vamos parar um pouquinho aqui para conversar sobre isso, né? Então, ele dá uma primeira interpretação, né? Que pode fazer um certo sentido em relação ao que o paciente expressa conscientemente. Então, o paciente está expressando conscientemente na sessão que ele quer ser uma pessoa melhor. Isso é o discurso, é a narrativa pronta que o paciente, que o analisando, traz na sessão. Beleza? Bom, aí a gente pode fazer uma construção, né? Porque, na realidade, o que a gente faz numa análise são construções que vão se aproximando do núcleo ali, que pode ser a verdade da coisa ali. Então, a gente vai fazendo construções do que pode ser. Então, tem a possibilidade de ser, né? De que ele realmente achava que seu pai era um snob, né? Mas se a gente aprofundar mais, ou seja, se a gente não interromper o fluxo de associação desse analisando, ele pode chegar também a outras conclusões. Agora, olha a importância da gente deixar com que ele siga o seu fluxo associativo. A gente não querer parar por ali, se dar por satisfeito por aquela interpretação, achando que é aquilo e, de repente, pode não ser. Então, o nosso papel na análise não é em dar um sentido ou concordar com o sentido, mas sempre dar ao analisando a possibilidade de abrir esse sentido, de explorar outras possibilidades. Aí ele continua, né? E aí ele pode, de repente, lembrar ou perceber, Ezequiel está falando, suposições com suspeitas, né? Ou seja, a gente vai fazendo ali algumas construções, né? Exatamente. É sempre quem vai dar a última palavra, né? Quem sempre quem vai interpretar a coisa, quem vai dar a última palavra vai ser o analisando, né? No seu fluxo de associação, né? Até a gente vê que ele chega a um site, né? Que se aproxima mais do que seria ali o núcleo ali da sua neurose, né? Então ele pode lembrar, e ele pode lembrar que a mãe, né,
repetidas vezes, a mãe falava para ele que o pai dele desprezava ele. E aí ele dá esse exemplo aí para mostrar como o inconsciente, né? E aí ele teve esse ressentimento do pai para agradar a mãe, para corresponder ao amor materno, né? Essa necessidade de ser amado pela mãe. Então ele se alienou a esse discurso da mãe e acabou tendo esse ressentimento pelo pai. Então, o que é que ele quer mostrar aí? Que esse inconsciente aí, na realidade, não é uma coisa dele, mas é um discurso da mãe que ele assimilou. Então, isso é o que Fink está nos conduzindo na sua argumentação aí. Né? Então, bora lá. Na medida em que o desejo habita a linguagem, olha que coisa legal essa expressão de Fink aí. Na medida em que o desejo habita a linguagem, e em uma estrutura lacaniana não há, a rigor, desejo sem linguagem. Gente, bora pensar um pouquinho sobre isso aqui. Eu acho essa frase muito bacana, e eu acho uma frase muito forte, muito legal, que dá para a gente explorar e para a gente conversar aqui. Eu não quero ficar falando sozinho, bora conversar um pouquinho sobre isso. Eu quero ouvir um pouquinho de vocês sobre o que, que vocês acham dessa frase aí, né? Olha que coisa legal. Na medida em que o desejo habita a linguagem, podemos dizer, né, e em uma estrutura lacaniana não há, a rigor, desejo sem linguagem. Bora lá. O que é que a gente pode, o que é que vocês podem me falar sobre essa frase aí? Está franqueada a palavra para vocês. O que é que isso lembra a vocês, né? Diante daquilo que vocês já estudaram, inclusive da teoria freudiana. Isso me lembrou um pouquinho o processo, aqueles processos iniciais de alienação e separação, da construção de demanda, e esse sujeito aprender aí a pedir, né? Que é o momento em que ele se torna um sujeito, né? Quando ele passa a desejar. Uhum. Me lembrou um pouco isso. Não sei se eu estou viajando, mas aí você me diz. Bora lá, toda viagem é interessante, né? Toda viagem acaba chegando em algum lugar. E as melhores viagens são aquelas que a gente não sabe onde vai chegar. Mas bora lá, bora construir aqui. Baseado nisso que a Diana falou, alguém quer colocar mais alguma coisa, concordar, discordar? Vamos lá. Ou seja, pelo que a Diana falou, a criança ela vai começar a desejar a partir do momento que ela é incluída na linguagem, que ela adentra a linguagem. Mas por que ela só deseja quando ela adentra a linguagem? Isso nos diferencia dos animais, né? Por exemplo, os animais eles não têm um desejo, né? Os animais não precisam ter desejo, eles têm um instinto e eles seguem o instinto. Então, o instinto dispara uma ação estereotipada, né? Que vai fazer com que ele faça aquela ação para satisfazer o seu instinto, né? Não tem uma. Então, ele vai agir, né? Estereotipadamente. Já o ser humano, não. O ser humano, esse instinto, ele passa a ser mediado por uma linguagem, o que dá muitas outras possibilidades que os animais não têm, né? Ou seja, o ser humano passa a ter uma linguagem que, ao mesmo tempo que dá outras possibilidades, acaba realizando um processo de castração. Não é? Não tem uma castração envolvida aí? O que é que vocês acham? Galileu, opina aí alguma coisa sobre isso. Né? Pode falar, Ezequiel. Pode falar.
Então, né, eu acho que essa questão de desejo, linguagem, é um tanto complicado de pensar solto, né, sem pegar essa própria, essa forma como a gente entra na linguagem, né? E aí tem uma coisa que logo após aí ele vai falar sobre a questão do inconsciente ao desejo do outro, por assim dizer, porque antes de nascer a gente já é falado, né? O Uhum. pai, a mãe já vai falando sobre essa criança e já vai criando um desejo em relação inclusive ao destino dessa criança, né? Então a gente já é Isso, inserido no mundo, a gente já é inserido no mundo sob esse monte de desejo, esse monte de desejo que é desejo do outro. A grande questão que ali, principalmente quando a gente vai pensar no estádio do espelho, na formação do eu, é que a gente vai tentando construir alguma coisa nova a partir desse desejo que é desejo do outro, localizando algo que seja estranho a isso que é do outro, né? Então, eu acho que esse estranho ao que é do outro vai surgindo nisso o eu, né? E o que que é o desejo, senão a tentativa de realização ah, de algo desse eu, desse futuro sujeito em relação a si mesmo, né? Então, uma moto passou aqui e me atrapalhou um pouco, mas enfim, eu acho que a questão é essa, né? O nosso desejo ele está permeado por essa relação da linguagem e por essa relação do desejo do outro. A maior dificuldade da criança é identificar e diferenciar qual que é o seu desejo em detrimento desse desejo da mãe, em detrimento desse desejo do outro. uhum. Que isso não acontece exatamente na infância, né? Porque a criança ela vai sempre estar ali naquele processo, né? De alienação, que deveria seguir um rumo para uma autonomia maior, mas nem sempre acontece, né? Bom, eu acho essa frase muito legal, né? O desejo habita na linguagem, né? Isso me lembra um processo de castração que, que que Lacan e Coutinho Jorge chamam de castração primordial, né? Que é uma castração ainda antes até da castração que a gente passa com o outro, né? Com o outro mais diretamente, que a gente inclusive passa como espécie, né? Ou seja, essa mudança do homem de estado da natureza para um ser que é mediado por uma linguagem, ele ao mesmo tempo, né, que nos dá essa possibilidade de falar com o outro, de se comunicar com o outro, né, de perceber essa troca com o outro, ele nos castra no sentido de que agora eu preciso alcançar uma linguagem adequada para poder expressar o meu desejo. Né? Eu preciso agora acoplar o desejo dentro dessa linguagem. Então, Lacan fala que é isso que faz surgir o objeto como causa de desejo, né? Que eu vou sempre procurar por um desejo, por um objeto que não vai existir, que vai ser como se fosse uma miragem, né? Então, eu vou sempre precisar acoplar o meu desejo dentro dessa linguagem. Fala também de uma alienação que nunca vai ser uma desalienação completa. A gente sempre vai estar de alguma forma alienado, né? Sempre a gente vai estar de alguma forma alienado, porque a própria linguagem, a própria forma com qual nós somos constituídos, o Ezequiel falou aí no estado do espelho, mas antes de a gente ser alienado no processo da linguagem, a gente é alienado no processo de imagem, né? Que é um processo ainda anterior, ou seja, a imagem que nós fazemos de nós mesmos é uma imagem que vem do outro, ou seja, não é minha, nunca vai ser minha. Eu sei que eu tenho um corpo unificado por uma imagem que eu vi no outro, seja no outro semelhante, né? Ou seja num reflexo do espelho. Então, uma coisa interessante aí que a gente vê essa questão da alienação. Nunca vai ser completa, a gente nunca vai ser desalienado completamente, né?
Bom, mas muito obrigado, Ezequiel, pela sua participação, a participação de Diana. Sempre muito bom quando a gente coloca várias coisas, né? Porque aí a gente vai enriquecendo a conversa, né? Não fica aqui só no monólogo, ou também não fica só no que eu entendo. De repente eu posso estar entendendo de uma forma que não é, né? Vocês podem trazer coisas que sejam uma compreensão mais real, mais exata da coisa. Então, bora lá. Podemos dizer que o inconsciente está repleto de tais desejos estranhos. Às vezes, muitas pessoas sentem que estão trabalhando em algo que nem sequer realmente desejam, empenhando-se para corresponder às expectativas de que nem mesmo endossam, ou declarando objetivos que sabem perfeitamente bem que têm pouca ou nenhuma motivação para alcançar. O inconsciente está, nesse sentido, transbordando de desejos de outras pessoas. O desejo de seus pais, talvez, de que você estude nessa ou naquela universidade e siga esta ou aquela carreira. O desejo de seus avós, de que você tome juízo, que se case, que lhe dê bisnetos, ou a pressão dos companheiros de que você se envolva em uma determinada atividade nas quais não há nas quais não está realmente interessado. Em tais casos, há um desejo que você considera como seu e um outro como o qual você se debate e que parece estar no controle, e algumas vezes o força a agir, mas você não sente ser inteiramente seu. É esse conflito aí que gera todas as questões, né? Eu quero agir de uma forma, mas de repente sou empurrado pelo meu inconsciente para agir de uma outra forma. E é isso que me deixa em conflito. As opiniões e desejos de outras pessoas fluem para dentro de nós através do discurso. Aí ele começa a esclarecer aquele ponto que ele começou a colocar no item anterior, né? Como é que esses desejos dos outros fluem para dentro de nós, né? E aí ele vai começar a esclarecer esse ponto. Flui para dentro de nós através do discurso. Nesse sentido, podemos interpretar o enunciado de Lacan de que o inconsciente é o discurso do outro de uma maneira muito direta. O inconsciente está repleto da fala de outras pessoas, das conversas de outras pessoas e dos objetivos, aspirações e fantasias de outras pessoas, na medida em que estes são expressos em palavras. Bom, sim, tranquilo, né? Ele está aí trazendo esse argumento de que o inconsciente, na realidade, é formado pelo desejo de outras pessoas que vai sendo assimilado por aquele discurso que nós vamos escutando sobre nós, né? Quando ele diz que nós fomos falados por outra pessoa, né? Então, quando ele define alienação, quando você é alienado quando você é falado por um discurso que funciona, né? Ele fala sobre isso no prefácio. Então, você se alia quando alguém fala algo sobre você e você vê algum sentido naquilo. Você diz, realmente, eu sou isso mesmo. Então, é um processo de alienação. Você cede a um discurso do outro. Bom, essa fala assume um tipo de existência independente dentro de nossos eus, digamos assim. Exemplos claros da internalização do discurso do outro, a fala de outras pessoas, são encontrados no que é comumente chamado de consciência ou de consciência culpada, e no que Freud chamou de supereu. Vamos imaginar, e esta é uma história puramente fictícia, de que Albert Einstein ouviu por acaso uma conversa que talvez não fosse para ser ouvida por ele, aonde o pai dizia para a mãe: ele nunca será nada. E a sua mãe concordava dizendo: é verdade, ele é preguiçoso como o pai dele. Podemos imaginar que Albert não era ainda crescido o suficiente
não era crescido o suficiente para entender todo o significado das palavras ou adivinhar o seu sentido. No entanto, elas acabam sendo armazenadas em algum lugar e ficam adormecidas por muitos anos, para somente serem reativadas e atormentá-lo de forma implacável quando ele tenta progredir na escola secundária. Por fim, as palavras adquirem um sentido e causaram a sua reprovação em matemática na escola secundária. Essa parte da história é aparentemente verdadeira, embora ele não faltasse, com certeza, capacidade para compreender a matéria. Então, o exemplo que ele está dando aqui é que Albert Einstein, de repente, escuta uma conversa que ele não sabe o sentido, né? Ele pega uma conversa pelo meio, como a gente diz, né? Pega o bonde andando e, de repente, aquilo se internaliza nele como alguma coisa que pode ganhar um sentido a partir do momento que ele tiver uma primeira dificuldade. Então, vai que ele encontre alguma dificuldade na escola e, para uma pessoa que não tenha escutado uma frase como essa, ele poderia ter maior facilidade para superar essa dificuldade. Mas, olha só como a coisa vai se associando aí. Olha como ele escutou isso em algum momento e essa frase pode ser que nem se referisse a ele. A mãe e o pai poderiam estar falando de uma outra pessoa, mas ele não obteve a compreensão real do que estava se passando ali. E ele fantasiou que aquilo ali poderia ser com ele. Ele guardou aquilo ali. A partir do momento que ele tem uma dificuldade que seria normal, toda pessoa no processo de aprendizagem vai encontrar dificuldades no caminho. A gente está aprendendo algo que a gente não sabe, é normal que a gente encontre uma dificuldade. Aí o inconsciente dele vai entrar em ação e vai atormentar ele com a ideia de que, está vendo bem que seu pai e sua mãe disseram que você nunca ia ser nada. Aquilo ali ganha um sentido a partir do momento em que é associado a uma dificuldade que ele tem, que poderia ser superada com facilidade, mas porque isso se encaixa nessa cadeia, olha que coisa interessante. Isso que vem, essa experiência de dificuldade, de alguma forma se encaixa nessa cadeia que ele guardou no seu inconsciente, esse inconsciente que é fala de outras pessoas, e aquilo ali, quando aquela cadeia se encaixa, aquilo ali gera nele um processo de enquadramento nisso aí. Então, eu posso ser exatamente, eu não vou ser nada, tanto é que agora, tanto era verdade aquilo que agora eu estou tendo dificuldade real na disciplina de matemática. Né? Então, olha como as coisas vão se encaixando, né? Podemos imaginar duas situações diferentes. Na primeira, sempre que Albert Einstein se sentava para fazer um teste e ele ouvia as vozes do seu pai dizendo: ele nunca será nada. E é verdade, ele é preguiçoso como o pai dele. E ficava tão distraído agora que finalmente já entendia o que todas as palavras significavam, que nunca conseguia responder quaisquer perguntas do teste. Na segunda situação, nada desta fala seria conscientemente lembrada, mas, no entanto, teria um efeito semelhante em Albert. Em outras palavras, aqueles comentários depreciativos permaneceriam circulando no seu inconsciente, trabalhando, distraindo e torturando o jovem Einstein, causando um curto-circuito em sua consciência. Albert veria o teste em sua frente, em cima da mesa, e de repente se sentiria confuso, sem ter ideia do porquê. Talvez ele soubesse a matéria de trás para frente, 5 minutos antes do teste. Ainda assim, ficaria repentina e inexplicavelmente incapacitado
de se concentrar em qualquer coisa que fosse. Desta forma, ele, sem saber, cumpria uma profecia que o pai havia feito e da qual nada sabia conscientemente. Ele nunca será nada. E, ironia das ironias, suponhamos que nessa história fictícia seu pai tivesse, na verdade, dito aquilo naquele dia a respeito do filho do vizinho. Então, veja só como as coisas. Nesse exemplo que ele deu, quando ele está envolvido no problema ali do teste, ele não lembra conscientemente, ele pode não lembrar conscientemente da frase, mas essa frase pode fazer efeito, o efeito dele estar cumprindo ali a profecia de um pai ou de uma mãe que diz que ele não teria nada. Eu tenho um exemplo de um paciente meu que ocorre exatamente isso com ele. Quando ele era pequeno, ele era um menino, filho de uma mãe solteira, né, que vivia numa situação muito complicada, ou seja, ela tinha que viver na casa da mãe, aquilo lhe trazia um transtorno terrível, lhe trazia um mau humor muito complicado, e aquele menino era sempre visualizado como um peso para ela. E num de suas acessos de raiva, de fúria, ela vira para o menino e diz assim: você, ela está corrigindo, né, um exercício dele da escola, e ela se irrita, porque ele fez o exercício errado, e ela vira para ele e diz assim: você não vai ser nada na vida. Tudo bem, chateia ele, eles brigam, né? O clima fica. E ele cresce, esquece disso, mas esse menino já adulto, ele começa a apresentar, por exemplo, problemas no trabalho. Então, qualquer problema, por menor que seja no trabalho, ele abandona o trabalho, ou seja, ele desiste do trabalho. Então, olha como isso está ligado aí. Ele começa num processo de boicote. Sempre que ele vai realizar um negócio, ele se boicota. Ou seja, ele faz alguma coisa, né? Ou ele se envolve numa discussão, ou ele se envolve num problema onde aquele trabalho vai ser desconsiderado. Ou seja, ele se auto-boicota, e nesse boicote tem o que por trás? O que é que está inconsciente? Uma frase da mãe que diz que ele não vai ser nada na vida, ou seja, ele vive para cumprir uma profecia da mãe de que ele não seria nada. Ele precisa obedecer a essa voz inconsciente que fica aí, né? Ele não tem lembrança da frase, ele vai lembrar isso no processo de análise, aonde a experiência dessa chateação, fazendo o exercício que já tinha sido esquecida, volta, ele lembra da cena e reconhece a ligação que existe entre essa cena da mãe dizendo que ele não ia ser nada com o fato dele, de alguma forma, boicotar todas as possibilidades de progresso na vida. Mais uma vez, a gente percebe aí esse inconsciente funcionando como um armazenamento da fala de outras pessoas sobre nós mesmos, que vai influenciar as nossas decisões, que vai influenciar os nossos comportamentos, né? Eu acho que esse exemplo daí para a gente... Lacan procura explicar como tais situações são possíveis. O inconsciente como uma cadeia de significante que se desdobra de acordo com regras muito precisas. Essas regras serão abordadas no capítulo seguinte. Constitui um instrumento de memória, tal que, embora Albert seja incapaz de lembrar quantas vezes seu pai disse não, o menino nunca será nada, ela é lembrada para ele. Ele não pode se lembrar do pai ter algum dia dito isso a respeito de qualquer pessoa que seja, mas a cadeia de significante lembra para ele. O inconsciente conta, registra, anota tudo, armazena e pode resgatar aquela informação a qualquer momento.
É aqui que entram as analogias cibernéticas de Lacan. Freud diz que elementos inconscientes são indestrutíveis. São estes elementos uma massa cinzenta, são estes elementos uma massa cinzenta constituída de tal maneira que certos caminhos neurais, uma vez estabelecidos, nunca podem ser erradicados. A resposta de Lacan é que apenas a ordem simbólica, através de suas regras combinatórias, tem meios para captar os fragmentos das conversações para sempre. Então, é aquilo que Freud tenta levar por um caminho mais biológico, né, por um caminho mais neurofisiológico, porque ele está ali numa tentativa de enquadrar a psicanálise dentro das ciências naturais. Lacan começa a trazer aí a questão da ordem simbólica, né, que vai agir através de regras que são combinatórias, né, e que tem meios para captar esses fragmentos de conversações para sempre. Nesse nível bastante básico, portanto, o outro é essa linguagem estranha que devemos aprender a falar e que é eufemisticamente referida como nossa língua materna, mas que seria melhor ser chamada de nossa língua do outro materno. São os discursos e os desejos do outro à nossa volta, na medida em que estes são internalizados. Por internalizados, não quero sugerir que eles se tornem nossos. Ao contrário, não obstante internalizados, eles permanecem corpos estranhos em certo sentido. Eles podem muito bem permanecer tão estranhos, tão alienados, tão desligados da subjetividade do indivíduo, que um indivíduo escolhe tirar a própria vida a fim de livrar-se dessa presença estranha. Então, olha uma coisa interessante aí, né? Ele começa a dizer que Lacan faz uma diferença entre internalização e subjetivação, né? Então, olha só, internalizado não é subjetivado. Ele está internalizado, mas não está subjetivado. Tanto é que esses elementos eles vão ser sempre vistos como elementos estranhos, ou seja, elementos persecutórios, elementos estranhos, que eu vou sempre me sentir atingidos, oprimido por aquele elemento e vou tentar me livrar dele. Levando, inclusive, o sujeito a uma possibilidade de uma tentativa de suicídio para se livrar desses elementos estranhos, ou seja, dessas vozes estranhas que falam dentro dele, mas que ele não reconhece como dele, né? Não passou pelo processo de subjetivação. Este é, obviamente, um caso extremo, mas indica a extraordinária importância do outro dentro de um indivíduo. Gente, e aí ele vai entrar em um outro tópico, né? Eu acho que a gente pode parar por aqui, deixar esse outro tópico para nosso próximo encontro e a gente ir conversando de forma mais devagar. A gente já tem aí quase uma hora aí de conversa, né? Para não ficar pesado, nem ficar muito demorado para vocês. A gente para por aqui. Alguma colocação? Alguém quer fazer alguma colocação? Ficou alguma dúvida? Ficou algum resto aí não entendido? Alguma coisa que não foi entendida? Inês levantou a mão. Pode falar, Inês, fica à vontade. Boa noite. É a primeira vez que eu estou participando, eu estou gostando bastante. Eu queria perguntar, por exemplo, o conceito de subjetivação. Nesse sentido, internalizar não é subjetivar. Então, subjetivar seria aquilo que passa a fazer parte do que eu sou, ou do que me constitui. Como seria essa subjetivação, assim, no nosso... Bom, é interessante você
depois procurar ver os vídeos passados, né, que eu acho que a gente discutiu esse conceito de subjetivação na reunião passada. Ah, então Mas, não precisa, eu posso não, não, procurar depois. bora lembrar aqui, né? Então, o processo de subjetivação é exatamente isso, né? É quando eu torno meu, né? Eu reconheço, na realidade não é que eu torno meu, eu reconheço que nessa fala do outro tem um meu desejo, tem um desejo próprio ali, tá? Quando eu consigo me diferenciar um pouco dessa fala do outro e reconheço um desejo ali. Ou não reconheço, né? Ou seja, quando eu passo aquele discurso por um crivo meu e digo, não, isso não sou eu, isso não sou eu, isso talvez seja uma opinião sua sobre mim, mas sem me reconhecer. Então, esse processo de elaboração, para se reconhecer ou até mesmo não se reconhecer, é o processo de subjetivação, ou seja, aquilo está sendo elaborado por mim. Eu não estou aceitando aquilo porque é assim que tem que ser. Tem um exemplo muito legal disso, que quando muitas vezes você conversa com uma pessoa, e uma pessoa, ela justifica uma atitude dela, e na justificativa vem uma frase mais ou menos assim, mas não é assim que é o certo, né? Não é assim que tem que ser, não é assim que deve ser. Geralmente essa frase indica esse ser estranho, esse discurso estranho do outro dentro de nós. Porque quando ele fala isso, ele não está se referindo àquilo que ele tem convicção, aquilo que ele aprendeu que era o certo fazer. Então, de uma certa forma, ele está redizendo o que o outro falou, né? Ou seja, ele simplesmente aceitou passivamente algo como correto, como certo. Ou seja, ele internalizou, mas ele não tem convicção disso. Ele não subjetivou isso, ele não elaborou isso. Ele aceitou por um processo de alienação, porque ele necessita ser aceito pelo outro. Olha como tem uma diferença, né? Quando envolve a subjetivação, envolve uma independência desse nível de aceitação do outro. Eu não preciso aceitar isso para ser aceito pelo outro. Eu elaboro isso e vejo isso em relação ao meu desejo. Então, é uma subjetivação. Quando eu falo de internalização, eu internalizo aquela coisa que eu nunca concordei direito com aquilo, mas de tanto eu ouvir, se tornou parte de mim. Espero que eu tenha conseguido responder sua pergunta. Não respondeu, foi bem claro. Muito obrigada. De E nada, também, assim, querido. você falou sobre a cadeia de significantes. Essas cadeias elas estavam prontinhas, mas nem sempre é assim, né? Ali era uma frase. A cadeia, ela sempre está esperando, ela sempre está ali à espera de um elemento para fazer sentido, né? Quando a gente tem um insight de assim, rapaz, é isso faz sentido, é sinal de que alguma coisa se encaixou naquela cadeia ali, né, para formar um significado. Então, lembre-se que o significado vai ser sempre formado a partir do mínimo dois significantes. Então, tem que ter no mínimo dois significantes para ter um significado. Então, eu encaixo uma coisa com outra e isso faz sentido. Ou seja, é um elemento que se encaixou ali, que se encaixou ali naquela cadeia que estava inconsciente, né? Ela estava esperando que alguma coisa encaixasse ali, para poder fazer sentido. Diana perguntou também alguma coisa. Fala, Diana. Obrigada. Não sei se eu vou conseguir me expressar direito, mas nesse finalzinho aqui, eles podem muito bem permanecer tão estranhos, tão alienados, tão desligados da subjetividade, que o indivíduo escolhe tirar a própria vida a fim de livrar-se de tal presença estranha. Isto é, obviamente, um caso extremo, mas indica a extraordinária importância do outro dentro de um indivíduo. Eu fiquei pensando na automutilação.
partindo desse mesmo princípio aqui, quando vamos supor, esse adolescente, né, que, embora isso aconteça com adulto também, acontece bastante com adolescente, eu penso um pouco sobre esse corpo simbólico ali, que é construído por significantes, quando ele não compreende essa estranheza e ele está ali nessa ação de se ferir, ele está tentando ferir esse estranho, esse corpo simbólico, aquilo que não passa por essa subjetivação. Será que isso tem a ver um pouco com a questão da mutilação? Eu acho que sim, Diana, eu acho que tem a ver, né? É como se ela tentasse arrancar algo de si que não vai ser arrancado, né? Eu Então, fiquei pensando nisso, nessa construção do corpo simbólico, né, que essa posição aí, dessa construção através eu desses acho que significantes. é uma Eu fiquei construção pensando possível, sim. Eu acho que é uma construção possível de se fazer, sim, né? De a pessoa estar lutando ali com essa estranheza, né? Às vezes, é a estranheza da cor de uma pele, né? De que o discurso do outro me enquadrou como algo que não era bom, que não era bonito, né? É aquilo que eu quero ser, que eu não consigo ser, porque eu não consigo corresponder, né? A esse discurso do outro, da sociedade, que me apresenta tantos ideais que eu não consigo corresponder com aquilo, né? São várias leituras possíveis de se fazer aí nessa situação, né? Eu acho que sim. Eu acho que sempre são construções, são possibilidades de construções que pode se fazer sim. Pelo menos, eu penso dessa forma. Eu acho que sim. Joia, Gente, obrigada. mais alguém quer colocar alguma coisa, alguma questão? Eu acho que está ficando, né? A gente vai lendo e vai conversando aqui, e eu acho que aí ele vai tomando forma, né? Vamos lembrar sempre quem está falando, né? De o outro como linguagem, né? Então, a gente começa com o axioma de Lacan, o eu é um outro, né? E esse outro como linguagem. A gente começa aqui como é que esse outro vai se introduzindo dentro de nós, né? E vai formando esse inconsciente, ele vai se introduzindo através dos discursos, os quais nós somos submersos desde que nascemos, como bem colocou ali nosso amigo Ezequiel. Então a gente está vendo, né, tá percebendo o caminho que o texto vai tomando, né, mostrando que o inconsciente, né, é a somatória desses significantes que a gente vai recebendo do outro e que em algum momento, né, através das suas regras e de leis específicas, esses significantes vão se encaixando e fazendo surgir significados para a gente, né? Dando sentido às nossas questões. Ou seja, é a massa que a gente vai utilizar para dar sentido às nossas ações, né? Já que não existe ser humano, né, fora da linguagem, né? A gente vai precisar transformar tudo que a gente sente, né? Tudo que nos atravessa de forma real numa linguagem para poder existir nesse mundo compartilhado que a gente vive, né? Então a gente precisa transformar, a gente sempre vai precisar estar dando um sentido às coisas, né? Beleza? Mais alguma questão, gente, que vocês queiram colocar? Bom, então, já que a gente não tem mais nenhuma questão, tá? Eu quero agradecer a vocês, a presença, tá, de vocês. É sempre bom a gente vir aqui para a gente conversar. E lembre-se que isso não é uma aula, tá? Eu não pretendo vir aqui dar aula. Eu quero vir aqui, a gente lê um texto, tá? A gente lê o texto e a gente conversar sobre o texto, tá? A gente conversar como iguais aqui. A gente está aqui como pessoas que estudam psicanálise, que exercem, alguns aqui já exercem a psicanálise, e a gente vai conversar sobre como é que a gente lê esse texto com a nossa experiência, com aquilo que a gente já tem de aquisição, né, intelectual sobre a psicanálise, a gente vai trocar aqui as figurinhas para que a gente possa crescer aqui juntos, tá bom? Sempre vai ser importante a presença de vocês, tá?
e para que a gente possa fazer essa construção aqui, esse bate-papo, essa conversa. Tá bom? Então, muito obrigado por aqueles que estiveram aqui. Tá? Semana que vem a gente continua a partir desse ponto, tá? Corpos estranhos. Olha, gente, então eu acho que já dá para a gente ir lendo o texto da semana que vem, né? Para que a gente já possa vir uma discussão, né? Que cada um possa já compartilhar alguma coisa, que cada um possa contribuir, né? Trazendo aí suas colocações. E é importante, gente, porque é o seguinte, olha, eu sempre acredito nisso, que é na diversidade das colocações que a gente vai compreendendo. Às vezes eu explico uma coisa de uma forma que está claro para mim, mas não está claro para você. Uma colega explica uma coisa de uma outra forma que fica mais claro para você entender. Então, o objetivo de um grupo de estudo é exatamente esse: são várias pessoas contribuindo, tá? Colaborando para que a gente compreenda a questão de uma forma mais ampla, né? Não fique só aí com aquilo que eu compreendo, né? Passe aí por uma diversidade de compreensão que eu acho que é importante, né? A gente sempre perceber essa questão da diversidade, tá bom? Gente, então, muito obrigado. Boa noite para vocês que estiveram aqui até agora, viu? E semana que vem a gente continua, tá bom? Grande Boa abraço para noite. vocês. Obrigada. Abraço. Boa noite. Tchau. Tchau.